Vamos aí para essa questão 18 do AFA, Academia de Força Aérea. E nesse exercício ele fala que o ponto A tem coordenadas 10 e 6. No plano cartesiano, o ponto B é obtido ao girar o ponto A em 60 graus no sentido anti-horário, conforme a figura abaixo. Então, as coordenadas do ponto médio de AB é igual a... Olha, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que dá para você calcular a distância OA. A distância OA se aplica a Pitágoras, porque você sabe que um cateto mede 10, ó, e que o outro cateto mede 6, né? Então daqui até aqui, ó, vale 10, né? E daqui até aqui vale 6. Então você pode escrever, ó, que a distância OA ao quadrado é 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí fica 100 mais 36, que dá 136, então a distância OA é igual a raiz de 136. Bom, agora ele quer saber as coordenadas desse ponto médio aqui, né? Para você calcular as coordenadas desse ponto médio, ó, primeiro você tem que ver que a distância OA é igual à distância OB. Por quê? Porque ele rotacionou, né? Em torno da origem, ele rotacionou o segmento OA no sentido anti-horário para obter o segmento OB. Então, eles têm a mesma medida. E aí, você acaba descobrindo que esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, porque esse ângulo tem que ser igual a esse, né? Porque inicialmente ele é isósceles, mas aí para ser igual, eles têm que ser 60 para completar 180. Então, esse isósceles, na verdade, ele é equilátero. Não que deixou de ser isósceles, porque todo equilátero é isósceles, né? Bom, agora a gente precisa da distância OB, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar um segmento, ó, saindo do ponto O e indo ao ponto M. Esse segmento, ele é mediana, ele é altura, ele tem várias características, já que o triângulo é equilátero, né? Essa distância OM dá para você calcular usando altura de triângulo equilátero. Vou fazer aqui do lado, ó. OM é a altura de triângulo equilátero. E triângulo equilátero, a altura é L, raiz de 3 sobre 2. O lado é a distância OA. O lado do triângulo equilátero OBM. Quer dizer, OBA. OBA é triângulo equilátero e o lado é raiz de 136, né? Então fica raiz de 136 vezes raiz de 3 sobre 2. Então a distância OM será igual a, vamos ver, 3 vezes 136. 3 vezes 6, 18, 18 vai 1, 3, 3, 9, 9, 1, 10, 10 vai 1, 3, 1, 3, 6, 1, 4. Então dá 408, né? Então vamos fatorar. 408 divide por 2 dá 204. Divide por 2 dá 102. E aí vamos deixar assim mesmo. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 408 quando multiplica, né? E aí você fatora, fica 2 ao quadrado vezes 102 sobre 2. Aí você pode cortar esse 2 ao quadrado. Não, tá muito escuro isso, vou deixar um pouquinho mais claro. Aí você pode cortar o 2 ao quadrado com 2, né? Porque vai sair da raiz, vai ficar 2, aí você simplifica, né? Aí você tem a distância OM. Então, a distância OM é raiz de 102. Agora, a gente vai calcular o seno e o cosseno de alfa. Já vou te explicar o porquê disso. Então, vamos lá. Seno de alfa. Seno de alfa é cateto oposto a alfa, que é 6, sobre a hipotenusa, que é raiz de 136. E o cosseno de alfa será cateto adjacente, que é 10, sobre hipotenusa, que é raiz de 136. Bom, agora temos condições de calcular a medida do ângulo alfa mais 30. Esse ângulo aqui é 30. Então, a gente vai calcular a medida do ângulo alfa mais 30 para quê? Para o seguinte motivo, quer ver? Vou mostrar aqui do lado. Ó, tá vendo esse segmento OM que aparece ali? Vou pôr em azul, ó. Segmento OM que aparece mais ou menos assim. Esse ângulo que aparece aqui, ó, é alfa mais 30. Aí, aqui é o ponto M, que a gente quer calcular as coordenadas, né? As coordenadas do ponto M.
E aí, para calcular as coordenadas do ponto M, nós precisávamos calcular a medida do seno e do cosseno de alfa, porque ó, aqui está o x do M, e aqui está o y de M. Ó. Então, a gente calcula agora o cateto oposto, que é o y de M, e o cateto adjacente, que é x de M. Como? Usando seno e cosseno. Então, ó, seno de alfa mais 30 é igual a cateto oposto. Antes eu vou escrever o seguinte: seno de alfa mais 30 é seno de alfa, sendo A, cossa B, sendo B, cossa A. O sinal que vem aqui é o mesmo que está lá. Aí o cosseno de alfa mais 30. Cosseno de alfa mais 30 é cossa A, cossa B. Troco o sinal sem saber. Seno A, seno B. Pronto. Agora a gente sabe que o seno de alfa é 6 sobre raiz de 136 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, que é meio, cosseno de alfa, que é 10 sobre raiz de 136, raiz de 136, e seno é cateto oposto, que é y de M, sobre hipotenusa, que é a distância OM, raiz de 130, a distância OM, raiz de 102. Agora na linha de baixo. Na linha de baixo, cosseno de alfa é 10 sobre raiz de 136 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, sendo A, cossa B, sendo cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Seno de alfa, que é 6 sobre raiz de 136, vezes seno de 30, que é meio, e o cosseno de alfa mais 30 é cateto adjacente, que é xm, sobre hipotenusa, que é raiz de 102. Agora, esses números aí eles estão muito esquisitos, então eu vou fazer o seguinte. Para melhorar a aparência deles, eu vou dividir as duas expressões aqui, ó, essa daqui, por 1 sobre raiz de 17. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. E aqui também, vou dividir por 1 sobre raiz de 17. Então, aí vai ficar bem simplificadinho. Ó, eu estava vendo aqui 102, ó. Se eu tivesse continuado, ó, divide por 2 dá 51. Divide por 3 dá 17. Divide por 17 dá 1. 136. Se eu dividir 136 por 2 dá 68. 68 por 2 dá 34. Por 2 dá 17. Por 17 dá 1. Então, os dois aí são divisíveis por raiz de 17. Vou colocar os resultados para você ver. Ó. Então, ó, esse daqui de cima vai ficar... Ó, vou simplificar aqui já, viu? Esse com esse aqui vou simplificar. E esse com esse também. Esse com esse também. E esse com esse também. E vou dividir por raiz de 17 ao mesmo tempo, tá bom? Então, ali a simplificação vai ficar 3 raiz de 3 sobre 136 dividido por 17 dá 8, raiz de 8. Mais, ali quando simplifica, em cima fica 5, e embaixo fica raiz de 8. E aqui vai ficar ym sobre o 102, quando eu divido por 17, dá 6, então fica raiz de 6. Pus uma chave pequenininha aqui, mas uma coisa meio grande, né? Vou aumentar um pouco mais aqui. Aqui então vai ficar 5 raiz de 3 sobre 136 por 17, raiz de 8. Menos, ali fica 3 quando simplifica, né? E aqui fica raiz de 8 também. E aqui do lado de cá fica xm
sobre raiz de 6. Legal. Agora vamos dividir, simplificar mais uma vez, né? Vai facilitar mais ainda se a gente dividir tudo isso por 1 sobre raiz de 2. Aqui, ó, divide por 1 sobre raiz de 2. Se eu soubesse, eu tinha dividido já por raiz de 134, né? Ou quer dizer, raiz de 34. Mas não tinha percebido isso. É devagarzinho, né? Que a gente vai fazendo a simplificação para não errar também, né? Bom, então, vamos ver. Depois dessa simplificação, vai ficar assim, ó. Vai ficar... Agora eu sei que é grande. Então, vai ficar 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 4, raiz de 4. Aqui vai ficar 5 sobre raiz de 4. E aqui vai ficar 1 sobre... não, ym sobre raiz de 3. Agora a segunda ali vai ficar 5 raiz de 3 sobre raiz de 4 menos 3 sobre raiz de 4. E do lado de cá vai ficar xm sobre raiz de 3. Beleza, agora a raiz de 4 é 2 e a gente vai passar o raiz de 3 multiplicando, tá bom? Então, ó, passando raiz de 3, que está lá no segundo membro, multiplicando todos os numeradores, aqui vai ficar 3 raiz de 9 sobre 2. Aqui vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 igual a ym. E aqui embaixo vai ficar 5 raiz de 9 sobre 2 é menos 3 raiz de 3 sobre 2 igual a xm. Muito bom, agora estamos terminando. Então, o xm é ponto m. Então, o xm ali, ó, vai ficar 5 vezes 3, 15 sobre 2, menos 3 raiz de 3 sobre 2. Ficou muito escachado isso, deixa eu melhorar. Menos xm, né? 3 raiz de 3 sobre 2. Pronto, x acabou. Agora o y. O y ficou 3 vezes 3, 9 sobre 2, mais 5 raiz de 3 sobre 2. Nossa, que resposta estranha, dá a impressão até que... Não, já até achei a alternativa. Olha ali, alternativa C. Beleza? Ó. 15 sobre 2, menos 3 raiz de 3 sobre 2, 9 sobre 2, mais 5 raiz de 3 sobre 2. Vamos ver. É isso mesmo. 15 sobre 2, menos 3 raiz de 3 sobre 2, 9 sobre 2, mais... Isso mesmo, alternativa C. Caramba, C de caramba. Que exercício trabalhoso, hein? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor aqui. Ixi, pegou alguma coisa que não devia. Agora sim. Aqui. Essa é a resposta. Por aqui. E aqui. Vamos diminuir, encostar um pouquinho mais aqui. As continhas vamos apagar. E ampliando para ficar tudo numa página só. Tá aí. Espero que você tenha gostado da questão. Olha, sinceramente, eu nem achei que estava chegando na resposta. De tão trabalhoso, porque quando eu comecei a resolver, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, sabe? Porque eu fui olhando todas as etapas mentalmente. E aí eu fui colocando cada parte que seria necessária. Mas não esperava que com esses números tão absurdos fosse chegar lá na letra C. Assim. Beleza? Olha, obrigado pela atenção e deixa eu aproveitar para olhar a resposta. A versão A. Que exercício que é? É o exercício 18. Versão A, exercício 18.
Ó, olha aqui o gabarito. Letra C. Nossa senhora, hein? Fala sério, né? Fala sério. Quem imaginava que um professor aposentado com 62 anos ia estar com a cabeça tão boa assim, né? Olha, obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido a minha explicação e fica aí o meu coração.